Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alguma vez já bateu aquela sensação de estar andando em círculos, repetindo os mesmos padrões, ainda mais quando o assunto é dinheiro? O objetivo aqui hoje é justamente oferecer um guia prático para quebrar esse ciclo. E a gente vai começar usando a ferramenta mais poderosa que existe, a nossa própria mente. Vamos mergulhar fundo em como reprogramar nosso mundo interior para finalmente conseguir transformar o mundo aqui fora. E para começar, que tal essa citação do Joseph Murphy? É forte, né? Ela já coloca o tema central na mesa. A prosperidade é um jogo interno. O campo de batalha e também o canteiro de obras tá tudo dentro da gente. Esse aqui é o nosso mapa da virada. Primeiro, a gente vai entender o problema, o tal piloto automático. Depois, vamos descobrir a lei fundamental que rege a criação, identificar quem são os sabotadores internos, construir uma base nova para a riqueza e, no final, traçar um plano de ação diário que é simples, mas muito poderoso. Certo, vamos lá. Muita gente sente que a vida, especialmente a financeira, está presa num loop. Isso acontece porque a maioria de nós opera a partir de um programa inconsciente, um programa que foi instalado há muito, muito tempo, geralmente lá na infância. O pensador Bob Proctor dá um nome para esse programa: paradigma. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da nossa mente, que roda a nossa vida no automático. É um conjunto de hábitos, de pensamentos e comportamentos tão enraizado que a gente nem percebe que é ele que está no comando. E como esse programa se forma? Bom, Hélio Couto explica que as palavras, as atitudes que a gente vê em figuras de autoridade quando é criança, elas criam marcas, gravações profundas no subconsciente. Mensagens tipo, dinheiro é sujo, ou, todo rico é desonesto. Isso vira parte desse programa silencioso que nos guia pela vida e muitas vezes nos afasta da abundância que a gente tanto busca. Agora a gente chega no ponto da virada. A grande sacada é que a nossa realidade aqui fora não é um acaso. Ela é um reflexo direto, um espelho do nosso mundo interno. É aqui que se para de ser passageiro e se assume o volante da própria vida. Esse princípio é a chave de tudo. Pensa bem, antes de uma casa ser construída, ela existe como um projeto, um desenho detalhado na mente do arquiteto. A nossa vida funciona do mesmo jeito. A riqueza, a saúde, os relacionamentos, tudo começa com um projeto mental bem claro antes de aparecer no mundo físico. E a prova disso está aqui. A história do Rickett Fillmore é um exemplo impressionante. Imagina só, por mais de 10 anos, no meio de uma crise econômica terrível, ele não tinha nada além de um terreno vazio e uma imagem mental muito, mas muito vívida. Ele sentava lá e ele via os prédios prontos. E no fim, a realidade física se alinhou, se moldou perfeitamente à imagem mental que ele sustentou com tanta persistência. Então, se a gente tem esse poder todo de criar, por que tantos de nós não usamos? Porque existem ladrões internos que roubam o nosso potencial. E antes de construir uma casa nova, a gente precisa demolir a estrutura antiga, aquela que está caindo aos pedaços. Vamos identificar agora os 5 principais sabotadores. E aqui estão eles, os 5 grandes ladrões da prosperidade. As crenças que nos dizem isso não é para mim, a autossabotagem que puxa nosso tapete, o medo que paralisa, a inveja que envenena o que a gente vê e, por fim, a traiçoeira zona de conforto. Vamos desmascarar um por um. Primeiro, as crenças limitantes. Como diz Hélio Couto, uma crença é só um mapa, não é o território de verdade. Se o mapa mental de alguém diz, para ganhar dinheiro tem que ralar muito e ganhar pouco, adivinha qual vai ser o destino? A grande virada é perceber que esse mapa não é a realidade. É só um pedaço de papel antigo, e a gente pode desenhar um mapa novo quando quiser. Depois vem a autossabotagem. Já viu aquela pessoa que, toda vez que começa a ganhar mais, alguma coisa acontece? O carro quebra, aparece uma doença, surge um investimento ruim. Isso é um padrão. É um mecanismo lá do inconsciente que nos mantém dentro de um limite de dinheiro que foi pré-programado com medo de ir além do que a gente acredita que merece. E o medo? O medo. Essa história dos hebreus ilustra perfeitamente o poder paralisante dele. Eles passaram anos no deserto, adiando a entrada na Terra Prometida por medo de um inimigo que, depois descobriram, estava com tanto medo quanto eles. Quantas terras prometidas a gente deixa de reivindicar por causa de medos que só existem na nossa cabeça? E por último, a inveja e o ciúme. Joseph Murphy é muito direto aqui. Quando a gente condena a riqueza ou o sucesso de outra pessoa, é como se estivéssemos fechando a porta da prosperidade na nossa própria cara. A mensagem que se manda para o universo é:
riqueza é ruim. Ao invés disso, a prática poderosa é celebrar o sucesso dos outros, usar como inspiração. Isso abre as portas para que a mesma abundância possa fluir na nossa direção. Ok, a demolição foi feita. Agora, vamos para a parte boa, a parte da construção. Como é que se constrói uma nova estrutura mental e prática para a prosperidade? A gente vai se basear em 5 pilares bem sólidos. E aqui estão eles, os 5 pilares da nossa nova fundação. A gente começa com uma visão cristalina, que é o nosso projeto. Depois, instalamos novos hábitos para automatizar o sucesso. Ganhamos poder com a clareza financeira, partimos para a ação estratégica e garantimos o crescimento com o aprendizado contínuo. É a união perfeita entre a mente e a ação. O primeiro pilar nos leva de volta à história do Rickett Fillmore. A lição é muito clara. Sem um projeto, não existe construção. É preciso ter uma imagem mental absolutamente nítida do que se deseja alcançar. Quanto mais detalhada, quanto mais definida for essa visão, mais poderoso vai ser o ímã para atraí-la para a realidade. O segundo pilar fala sobre hábitos. Joseph Murphy explica que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. É a repetição que grava os programas no nosso subconsciente. A boa notícia? A gente tem total liberdade de escolher quais programas quer instalar. A oração, o pensamento positivo, a gratidão, tudo isso pode se tornar um hábito poderoso se for praticado com consistência. Para o terceiro pilar, a clareza financeira, essa citação do Ben Zroel é um verdadeiro choque de realidade. Não ter controle sobre o próprio dinheiro é sim uma forma de escravidão. A liberdade financeira começa com um passo muito simples, mas que muita gente ignora: saber exatamente para onde o dinheiro está indo. E aqui fica um convite para uma ação imediata. Faça esse exercício. Só o ato de identificar e anotar as maiores despesas já tira a situação do piloto automático e a traz para o controle consciente. É o primeiro passo para se tornar um mestre e não um escravo do próprio dinheiro. Chegamos ao pilar 4, ação estratégica. A sabedoria popular nos diz para começar por baixo, devagar e sempre. Mas o livro Pense em Enriquecer dá um alerta. Quem começa muito por baixo corre o risco de ficar com a visão limitada ao chão, e isso pode matar a ambição. A proposta estratégica é começar 1 ou 2 degraus acima, adotar a visão da águia. De lá de cima é possível ver o cenário completo, identificar as melhores oportunidades e agir com precisão. E, finalmente, o 5º pilar, o aprendizado contínuo. Essa analogia do Bob Proctor é fantástica. Num mundo onde a maioria das pessoas para de aprender assim que alcança um nível básico de competência, dedicar apenas 1 horinha por dia para estudar a sua área cria uma vantagem competitiva gigantesca. Em pouco tempo, essa pessoa se torna uma referência. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Toda essa história de demolir e construir pode parecer uma tarefa enorme, né? Mas a chave não está em uma grande revolução que acontece da noite para o dia. A chave está nas pequenas ações diárias e consistentes. E qual é o segredo disso tudo? O ponto crucial é este número, apenas 1%. Pode não parecer muito, mas não se engane. O poder dele é exponencial. Este é o poder dos juros compostos aplicado no desenvolvimento pessoal. O impacto de uma pequena melhoria diária é quase invisível no curto prazo. Mas, ao longo de um ano, o resultado é uma transformação completa. É assim que as grandes catedrais são construídas, um tijolo de cada vez, todos os dias. Portanto, a questão final não é sobre o que fazer no próximo ano, mas sim sobre o que fazer hoje. O projeto para a prosperidade foi apresentado e as ferramentas foram entregues. A demolição da velha mentalidade e a fundação da nova estão claras. Agora, a única pergunta que realmente importa é: qual pequeno tijolo, qual melhoria de 1% será colocada no lugar hoje?